Sempre achei que minha irmã, Lívia, era uma extensão de mim. 4 anos mais nova, cheia de energia, curiosa, impulsiva, e com o coração mais doce que já conheci. A gente cresceu grudada, dividindo quarto, segredos, e até as brigas com a nossa mãe. Éramos melhores amigas, mesmo com as diferenças. Ela me olhava com admiração, e eu a protegia do mundo. Quando entrei na faculdade e comecei a namorar o Caio, achei que a vida finalmente estava entrando nos trilhos. Caio era tudo que eu sonhei. Gentil, inteligente, atencioso, com aquele tipo de sorriso que acalma qualquer tempestade. Ele fazia engenharia, mas tinha alma de poeta. Me levava flores sem motivo, escutava minhas angústias, e ria das minhas piadas bobas como se fossem geniais. Apresentei ele à minha família poucas semanas depois do início do namoro, e Lívia. Bom, Lívia se encantou logo de cara. Mas quem não se encantaria? Ele era educado, carinhoso e sabia conversar com qualquer um. Os 3 se davam bem, Caio, eu e Lívia. Saíamos juntos às vezes, víamos filmes em casa, dividíamos pizzas e conversas até tarde. Eu me sentia segura, amada, completa. Mas foi aí que as pequenas rachaduras começaram a aparecer. Coisas mínimas, bobas talvez, ou pelo menos foi o que tentei acreditar. Uma troca de olhares rápida demais entre os dois. Uma piada interna que eu não entendi. Um toque demorado no braço. Às vezes, eu chegava na sala e o clima mudava, como se algo tivesse acabado de acontecer, ou sido interrompido. Balancei a cabeça muitas vezes, dizendo a mim mesma que estava exagerando. Era minha irmã. Era o meu namorado. As 2 pessoas que eu mais confiava no mundo. Mas confiar, às vezes, é se jogar no escuro esperando que alguém segure sua mão, e não empurre você do penhasco. A dúvida crescia como uma mancha de vinho em camisa branca. Difícil de esconder. Impossível de ignorar. Até que uma noite, vi Caio sorrir para Lívia de um jeito diferente. Não era mais carinho. Era desejo. E eu senti algo dentro de mim quebrar. Não soube o que fazer. Então fingi que não vi. Fingi que estava tudo bem. Porque aceitar o que meu coração começava a entender doía mais do que qualquer suspeita. A pessoa que eu mais confiava no mundo estava no centro da traição que eu jamais esperava. E assim, o mundo que eu achava perfeito começou a ruir. Não com um estrondo, mas com silêncios e olhares que diziam tudo sem dizer nada. No começo, era só um incômodo, uma sensação estranha, como se algo estivesse fora do lugar, mesmo quando tudo parecia certo. Lívia sempre foi expansiva, e Caio sempre foi gentil. Mas juntos, havia algo diferente. Um brilho nos olhos dela quando ele chegava. Um riso solto demais quando ele falava. Um jeito meio performático de chamar a atenção dele, mesmo nas coisas mais bobas. Comecei a perceber detalhes que antes ignorava. No sofá, Lívia se sentava mais perto de Caio do que de mim. Quando ele falava, ela o encarava como se cada palavra fosse mágica. Às vezes, ele fazia piadas que só ela ria, e quando eu perguntava o motivo, os 2 se entreolhavam e desconversavam. E então vieram as mensagens. Um dia, pedi o celular de Caio emprestado para pedir comida. Assim que peguei, ele ficou nervoso, tentou disfarçar. Na tela, havia uma notificação do WhatsApp. Lívia tontura. Hahaha para a cara sorrindo com lágrimas de alegria. Quando cliquei, o histórico da conversa estava vazio, apagado, limpinho. Meu estômago virou gelo. Você apagou a conversa? Perguntei, tentando soar casual. Ele sorriu, meio sem graça. Era só bobagem. Sua irmã me manda meme o tempo todo. Achei que você poderia ficar com ciúmes à toa. Aquela explicação, em outro tempo, teria bastado. Mas agora, com tudo o que eu já vinha notando, soou como mentira embrulhada em papel de presente. E um embrulho mal feito. Comecei a observar mais. A ficar em alerta. Me sentia investigadora. E ridícula. Conversei com Lívia, tentando ser leve. Você anda muito próxima do Caio, né? Ela riu. Ai, para. Ele é praticamente meu cunhado. A gente se dá bem, só isso. Fui falar com ele também, e recebi o mesmo tom defensivo. Você tá vendo coisa onde não tem. Confia em mim. Amor. Confia em mim.
Quantas vezes ouvi essas palavras? E quantas vezes elas começaram a soar como um escudo, não para me proteger, mas para me cegar. A pior parte não era a dúvida. Era a culpa. Culpa por desconfiar da minha irmã. Culpa por olhar torto para o meu namorado. Culpa por sentir que estava enlouquecendo, quando talvez só estivesse vendo a verdade que eles queriam esconder. Comecei a me questionar o tempo todo. Será que estou exagerando? Será que estou sendo ciumenta? Será que estou doente de insegurança? Mas dentro de mim, uma parte, teimosa, insistente, sussurrava: você não está errada. E esse sussurro crescia a cada dia. Ganhava força. Virava grito. A traição começa como um sussurro, e cresce como um grito dentro da gente. Eu só não sabia ainda quão alto esse grito ia ecoar. Era uma noite comum. Ou deveria ser. Caio tinha deixado o celular na minha escrivaninha enquanto tomava banho. Algo em mim, talvez o instinto, talvez o desespero, me empurrou para pegar o aparelho. Eu tremia. Me odiava por isso. Mas abri. A conversa não estava recente. Estava arquivada, como se ele quisesse esconder, mas não apagar completamente. Era com Lívia Tontura. Meu mundo parou. Ali estavam apelidos carinhosos, piadas internas, frases com duplo sentido, emojis de coração, flertes disfarçados de amizade. Você me entende como ninguém. Queria poder te ver agora, mas sua irmã tá aqui RS. Você é tão diferente dela, mais divertida. Senti um gosto amargo na boca. Meu peito queimava, mas minhas mãos estavam geladas. Era como se meu corpo não soubesse em qual dor focar primeiro. Quando ele saiu do banho, estava sorrindo. E eu, em pedaços. Caio, por que você fala desse jeito com a minha irmã? Ele congelou. O rosto perdeu a cor. Que jeito? Mostrei a tela. O scroll infinito da traição escorrendo na frente dos olhos dele. Isso aqui é o quê? Só brincadeira. Ele engasgou nas palavras. Depois tentou rir. Amor, é exagero seu. A Lívia e eu temos esse jeito de conversar. Nunca foi sério. Nunca passou disso. Chamei Lívia. Ela veio do quarto, despreocupada, até ver meu rosto. Até ver o celular na minha mão. Que história é essa? Perguntei, minha voz falhando. Ela leu tudo. Depois me olhou. Séria. Ele está forçando. Eu nunca quis isso. Ele ficava jogando charme, e eu só respondia na brincadeira. Cada um apontava o dedo para o outro. Nenhum assumia. Nenhum pedia desculpas. E ali, no meio dos dois, eu me sentia como uma espectadora do meu próprio naufrágio. Naquela noite, meu coração partiu em dois. Metade em decepção, metade em raiva. E algo dentro de mim quebrou de vez. Não chorei. Não gritei. Só fechei o celular, entreguei para ele, e subi para o meu quarto. Pela primeira vez, o silêncio foi mais barulhento que qualquer escândalo. Depois daquela noite, eu não chorei. Não gritei, não fiz escândalo. Apenas sumi dentro de mim. Fingi que acreditei. Fingi que aceitei as desculpas. Fingi que estava tudo bem. Por fora, eu sorria. Por dentro, eu montava um quebra-cabeça feito de mentiras. Me afastei dos dois, discretamente. Comecei a responder menos, a sair sozinha, a observar em silêncio. Não era mais amor. Era curiosidade misturada com algo mais amargo. A necessidade de saber até onde eles seriam capazes de ir. Comecei a anotar horários. Quando Caio dizia que estava estudando, eu prestava atenção no status online dele. Quando Lívia dizia que ia ao shopping com uma amiga, eu anotava. E no dia seguinte, perguntava o nome da amiga. Ela sempre gaguejava. Instalei um app no meu celular que captava movimentos com a câmera do quarto quando eu não estava. Mexi sutilmente nos objetos da sala. Um livro na beirada do sofá, um perfume virado ao contrário, e depois notava quando eles estavam mexidos. Cada pequeno detalhe era uma faísca. E cada faísca alimentava a chama que eu estava guardando no peito. Até que, um sábado à tarde, eu fui ao centro da cidade comprar tintas. Fiz questão de avisar nos grupos da família. Volto só à noite. Mas voltei em meia hora. Entrei em casa sem fazer barulho.
E ouvi risos abafados. Vozes no quarto da Lívia. Meu coração disparou, mas meus passos continuaram firmes. Não entrei. Não bati. Apenas gravei o som na memória. Voltei para a rua, respirei fundo, e escrevi no meu caderno. Eles acham que estão ganhando. Mas a vitória é saber antes, e calar. Nos dias seguintes, continuei fingindo. Fiz selfies, postei frases felizes, voltei a falar com Caio com doçura controlada. Enquanto isso, tirei prints de mensagens, salvei fotos de horários, até gravei a campainha tocando enquanto eu estava fora. Eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, tudo viria à tona. Mas dessa vez, seria do meu jeito. Se eles queriam brincar comigo, eu decidi jogar melhor. E eu estava me preparando para o checkmate. Demorei semanas planejando aquele dia. Uma confraternização simples, com amigos próximos, familiares, risadas e comida caseira. Disse que queria celebrar o fim do semestre, agradecer o apoio de todos e lembrar bons momentos. Caio sorriu. Lívia topou na hora. Eles não faziam ideia. Montei a decoração com carinho. Flores amarelas, bandeirinhas com frases positivas, trilha sonora nostálgica. Tudo como sempre sonhei. Preparei até uma apresentação com fotos antigas, vídeos engraçados da faculdade, momentos em família. Vai ser emocionante, eu dizia. E foi. A sala estava cheia. Todos rindo, comendo, comentando as imagens projetadas na parede. Quando a primeira foto minha e da Lívia na infância apareceu, ouvi murmúrios doces. Lindas demais. Tão unidas. A música baixou. O vídeo pausou. E, por alguns segundos, a tela ficou preta. Então apareceu o primeiro print. Uma conversa entre Caio e Lívia. Apelidos íntimos. Risadinhas. Você está linda hoje com coração. Seguido de uma resposta, você é o único que nota. Depois, outro print. E mais outro. Mensagens que não deixavam dúvidas. Flertes velados. Um encontro marcado no mesmo dia em que ele disse estar doente. O silêncio tomou a sala. Caio ficou pálido. Lívia travou, como se a alma tivesse sido puxada para fora. Minha mãe segurou o copo mais forte. Uma tia parou no meio de um gole. Ninguém se mexia. Eu, no centro da sala, apenas assistia. Não chorei. Não acusei. Não gritei. Apenas deixei que a verdade fizesse seu trabalho. Quando a apresentação terminou, olhei para os dois. Caio abaixou o olhar. Lívia tentou sorrir, e falhou. Respirei fundo. Não precisei levantar a voz. A verdade fez todo o barulho por mim. Naquele dia, eu escolhi não me esconder. Não para humilhá-los, mas para me libertar. E, no fundo, eu sabia. Aquilo não era o fim. Era o começo de quem eu estava prestes a me tornar. Depois da exposição, o silêncio foi ensurdecedor. Caio me procurou no mesmo dia, com os olhos vermelhos e a voz trêmula. Eu juro que não passou disso. Foram só mensagens. Eu estava confuso. Mas eu amo você. Ele segurava minha mão como se ainda pudesse me convencer. Mas aquele toque, antes quente, agora me gelava até os ossos. Lívia, por sua vez, chorava como uma criança. Eu não sei por que fiz isso. Foi um erro, só um erro. Disse que se sentia sozinha, carente, que nunca quis me machucar. Mas não era só um erro. Era uma sequência de escolhas. E todas me deixaram de fora. Minha família se dividiu. Alguns diziam, são jovens, todos erram. Outros queriam que eu perdoasse logo, para manter a união. Mas havia também os que me olhavam com respeito silencioso, sem exigir nada. Esses foram os que guardei no coração. Eu não gritei. Não briguei. Só comecei a empacotar a minha vida. Em menos de um mês, eu tinha pedido transferência de faculdade, alugado um pequeno estúdio em outra cidade e feito as malas. Era assustador, claro, mas pela primeira vez, eu sentia que estava me movendo por mim, não por alguém mais. No novo lugar, ninguém me conhecia como a irmã da Lívia ou a namorada do Caio. Eu era só eu. Me matriculei em um curso de arte digital. Passei a frequentar cafés, parques, bibliotecas.
Conheci pessoas diferentes, com histórias leves e sorrisos fáceis. Contei a minha apenas quando quis, e só a parte que doía menos. Voltei a desenhar. Voltei a escutar minhas músicas favoritas sem lembrar de ninguém. Voltei a rir sem culpa. Claro, ainda doía. De vez em quando, o nome de Lívia aparecia nas notificações. Mensagens longas que eu não lia. Caio tentou me ligar algumas vezes. Bloqueei. Não porque odiava, mas porque precisava respirar. Às vezes, a paz começa quando a gente fecha a porta e joga a chave fora. Foi isso que fiz. Não me despedi. Não dramatizei. Apenas fui embora. E lá, longe do caos, comecei a reencontrar algo que eu nem sabia que tinha perdido. A mim mesma. Meses se passaram desde aquela virada dolorosa. A saudade se dissolveu com o tempo e deu lugar a algo mais poderoso: paz. Na nova cidade, aprendi a andar sozinha pelas ruas, a almoçar comigo mesma em restaurantes, a rir de piadas que ninguém mais ouvia. A solidão, que antes me assustava, virou companhia. E eu, virei minha melhor amiga. Comecei a escrever. Primeiro em cadernos, depois em posts curtos na internet. Falei sobre traição, sobre decepção entre mulheres, sobre o silêncio das que se calam para manter a paz dos outros. Falei sobre mim, sem precisar dar nomes. As palavras ganharam força. Outras mulheres começaram a comentar, compartilhar, agradecer. Você escreveu o que eu nunca consegui dizer. Passei por algo parecido. Obrigada por me fazer sentir menos sozinha. Aquilo me curou mais do que qualquer pedido de desculpas poderia. Um dia, vi o nome de Caio aparecer no celular. Era um novo número, mas a foto de perfil não deixava dúvidas. Respirei fundo e bloqueei. Sem drama. Sem raiva. Só porque não fazia mais sentido deixá-lo entrar onde ele mesmo escolheu sair. Semanas depois, recebi um e-mail com o nome da Lívia no remetente. Não abri de imediato. Esperei estar calma. Quando finalmente li, encontrei um pedido de desculpa sincero, cheio de arrependimento. Ela dizia que ainda se culpava todos os dias. Dizia que me admirava, mesmo de longe. E pedia, se não o perdão, ao menos a paz entre nós. Eu chorei. Mas não respondi. Não porque queria machucá-la, mas porque aprendi que nem tudo precisa ser reconstruído para ser perdoado. Algumas relações terminam, e tudo bem. A dor não invalida o amor que existiu. A mágoa não apaga os momentos bons. Mas eu não era mais aquela irmã que fazia tudo para manter a harmonia. Eu era uma mulher inteira. Ferida, sim, mas inteira. Passei a frequentar rodas de conversa, eventos para mulheres. Compartilhava minha história com quem precisava de coragem. E vi nos olhos delas a mesma dor que um dia me visitou. Mas também vi algo que me emocionava toda vez: esperança. Comecei a estudar psicologia. Queria entender, mais a fundo, por que as pessoas ferem quem mais amam. E, principalmente, como curar. E foi nesse processo que entendi: perdoar não é voltar atrás. É seguir tão longe que o passado nem reconhece mais a gente. Hoje, não carrego raiva. Carrego aprendizados. Não penso mais em vingança. Penso em construção. E se um dia a vida me colocar de frente com Caio ou Lívia, vou sorrir. Não por ironia, mas porque, no fim, fui eu quem venceu. Não por ter feito justiça, mas por ter me encontrado. E essa foi, e sempre será, a maior vitória da minha vida. Nunca imaginei que minha maior dor viria justamente da pessoa que eu mais amava, minha irmã. Lívia era meu espelho, minha parceira de infância, minha confidente. Acreditava que nada no mundo poderia nos afastar. Mas o mundo, ou talvez o amor errado, fez exatamente isso. E por muito tempo, essa ferida sangrou todos os dias. O que doeu não foi apenas a traição de Caio. Foi o silêncio da Lívia. Foi o riso entre os dois quando pensavam que eu não estava olhando. Foi o tempo em que me fizeram duvidar da minha própria intuição. O tempo em que a verdade parecia exagero, e minha dor, histeria. Demorei a entender que nem toda traição vem para destruir. Algumas vêm para revelar. E quando a verdade finalmente se mostra, a gente também se vê com mais clareza. Eu vi uma mulher em mim que eu não conhecia. Uma mulher que não implora amor.
que não corre atrás de migalhas, que sangra, mas não se ajoelha. Essa mulher estava adormecida, e despertou no meio da tempestade. Se antes eu precisava da aprovação da minha irmã e do carinho de um namorado para me sentir viva, hoje eu respiro em paz sozinha. Hoje, eu olho no espelho e enxergo uma cicatriz onde antes havia uma ferida aberta. E sim, cicatrizes são feias. Mas também são a prova de que a gente sobreviveu. Não guardo mais ódio. Guardo memória. Memória do que fui, do que aceitei, do que deixei passar por medo de perder. E principalmente, memória da mulher que renasceu das cinzas. Lívia, eu te amei com toda a minha alma. E talvez, lá no fundo, ainda ame. Mas hoje, esse amor não precisa mais estar presente. Ele pode seguir seu caminho, silencioso, maduro e distante. Desejo que você encontre a paz que talvez procurava em alguém como Caio. Desejo que um dia olhe para trás e também se perdoe. Mas não desejo sua volta. Porque a menina que te esperava sentada na cama, chorando por mensagens não respondidas, não mora mais aqui. Hoje, mora uma mulher que aprendeu a fechar portas e abrir janelas para dentro. E Caio foi só um capítulo mal escrito, que me ensinou o que não quero, o que não aceito, e o quanto valho. Eles me ensinaram sobre decepção, mas fui eu quem me ensinou sobre renascimento. O amor, quando bem vivido, constrói. Quando mal vivido, destrói. Mas mesmo no caos, a gente pode construir de novo, com nossos próprios tijolos. Eu não sou mais a mesma. E graças a Deus por isso. Se essa história teve um final feliz, talvez não no formato clássico, mas teve algo ainda mais poderoso. Um final verdadeiro. Com perdão, com aprendizado. E com liberdade. E isso, para mim, já é um recomeço.